A torcida do Santa Cruz está prestes a protagonizar um momento histórico no futebol pernambucano. E o palco dessa festa já está definido. A Arena de Pernambuco será inteiramente coral no próximo sábado. Isso mesmo. O estádio, que já foi dividido inúmeras vezes em clássicos e grandes partidas, agora será completamente tomado pela nação tricolor, que tem a missão de bater um recorde que, cá entre nós, está entalado na garganta há muito tempo. A diretoria do Santa fez sua parte, correu atrás, participou de reuniões, mexeu os pauzinhos e conseguiu. Toda a carga de ingressos foi liberada, a capacidade máxima do estádio está à disposição da torcida coral e agora só falta uma coisa: o povo aparecer. Para entender o peso desse momento, a gente precisa olhar para o número. O recorde atual de público na Arena Pernambuco pertence ao rival. 45.500 pessoas. Só que agora o Santa Cruz tem exatos 45.550 ingressos disponíveis. Ou seja, 50 a mais. Pode parecer pouco, mas é exatamente o que falta para a história mudar de lado. É uma chance clara de tomar esse título simbólico e jogar na cara do adversário, num momento em que os ventos parecem finalmente soprar a favor do tricolor. A campanha está feita. O vídeo de convocação já circula. E quem é Santa Cruz de verdade sabe que não tem como ficar de fora dessa. E olha, não é papo de empolgação não. A última parcial divulgada já apontava 38 mil ingressos vendidos. Isso antes da manhã dessa quinta-feira. Ou seja, ainda tem quinta, sexta e parte do sábado para a galera garantir o seu lugar. Com uma média de venda consistente, é perfeitamente possível bater o recorde. E a torcida sabe disso. A mobilização nas redes sociais, os comentários, os prints de confirmação de compra, tudo mostra que o torcedor entendeu o recado. A Arena Pernambuco é nossa, pelo menos por uma noite. E essa noite tem tudo para ser histórica. Não só por uma eventual classificação ou título, mas pelo que representa, uma volta por cima, uma afirmação, um grito preso que finalmente vai ecoar. Teve até gente dizendo que ia deixar de ir pro jogo para curtir evento em outro lugar. Mas, sinceramente, esse é o tipo de jogo que você conta pros seus filhos depois. Aquele que você diz eu tava lá. Porque não é só sobre futebol. É sobre pertencimento, é sobre identidade. O Santa Cruz passou por muita coisa nos últimos anos. Caiu, sofreu, foi motivo de piada, viu os rivais se distanciarem. Mas mesmo assim, a torcida nunca abandonou. E agora, com a chance de dar essa resposta dentro e fora de campo, não tem desculpa. Quem é coral de verdade já sabe o que tem que fazer. Comprar o ingresso, vestir o manto e comparecer. Porque esse jogo não é só mais um. É o último do ano. É a despedida de 2025 no Recife. Depois disso, só em 2026. Muita gente nem se deu conta desse detalhe. Mas esse será o último jogo do Santa Cruz no ano, em casa. O duelo de volta é lá em Santa Catarina, contra o Barra. Ou seja, a última oportunidade de ver o time de perto, de sentir a vibração da arquibancada, de empurrar os caras rumo ao acesso. Porque, vamos ser sinceros, tem coisa melhor do que fechar o ano quebrando recorde, lotando o estádio e vendo o rival descer enquanto a gente sobe. É um combo completo de felicidade para o torcedor coral. Inclusive, a diferença entre os clubes que pareciam um abismo agora está diminuindo. Não faz muito tempo, a distância era de 3 divisões. O Santa na Série D, o rival na elite. Hoje, um sobe, o outro desce. E o cenário muda completamente. Esse é o tipo de combustível que move a torcida do Santa Cruz. A provocação, o orgulho, a vontade de mostrar força. Por isso, quando o clube lançou a campanha para bater o recorde de público, a resposta foi imediata. Os ingressos começaram a sumir rapidamente do site. E a cada atualização, a expectativa cresce. A tendência é que a próxima parcial já ultrapasse os 40 mil. E, mantendo o ritmo, os 45.550 devem acabar. Claro, ainda restam principalmente os ingressos dos setores menos procurados, como o Norte Superior. Mas mesmo esses já começaram a ter movimento.
O torcedor que realmente quer ir precisa ficar de olho, atualizar o site, tentar, porque ingressos sempre voltam pro sistema, seja por desistência, por carrinho expirado, por falha no pagamento. Mas o importante é insistir. E vale lembrar, o setor norte, que geralmente recebe a torcida visitante, agora também é nosso. Não vai ter divisão, não vai ter espaço reservado pro adversário. É o Santa Cruz dominando cada canto da arena. Isso por si só já é um símbolo do momento. O clube, que há poucos anos era desacreditado por muitos, agora ocupa todo o espaço de um dos maiores estádios do país com sua própria torcida. Isso não é pouca coisa. Isso é grande. É o tipo de feito que só quem tem uma torcida do tamanho da nossa consegue alcançar. E mais do que números, é sobre sentimento. Cada ingresso vendido é uma voz a mais cantando, é um empurrão a mais pro time dentro de campo. Agora, é bom ter em mente que os ingressos mais baratos foram os primeiros a acabar. O pessoal correu mesmo para garantir os setores mais populares. Restam os mais caros, como camarotes e setores centrais. Mas, como já dito, a movimentação continua. E vai ter gente fazendo esforço, dividindo em cartão, pegando emprestado, tudo para não perder esse momento. Porque a verdade é que não tem preço que pague estar presente numa ocasião como essa. Um jogo que pode entrar para a história, tanto pelo resultado dentro de campo quanto pelo espetáculo fora dele. A torcida do Santa Cruz tem a faca e o queijo na mão. Basta morder e fazer história. E se você tá aí na dúvida, pensando se vale a pena, pensa no seguinte, esse tipo de jogo não acontece todo dia. É decisão, é confronto direto, é a chance de colocar o nome na história. O clube fez a parte dele. Batalhou nos bastidores, convocou, mobilizou. Agora é com a torcida. O que falta são pouco mais de 7.000 ingressos. 7.000. Isso num universo de milhares de torcedores apaixonados, espalhados por toda a região metropolitana e interior. É absolutamente possível. E quando esse número for batido, quando os 45.550 ingressos forem confirmados, a arena vai tremer. Vai virar um caldeirão coral. E quem estiver dentro vai sentir algo que só o Arruda, ou melhor, a nação coral inteira reunida, consegue proporcionar. Quem viveu o Santa Cruz nos anos difíceis sabe o quanto essa virada de chave é significativa. Não é apenas um bom momento esportivo. É uma redenção. É como se a torcida estivesse dizendo, sobrevivemos a tudo, e agora estamos de volta para tomar o que é nosso. Não tem espaço para indecisão. Não tem espaço para frieza. É hora de calor humano, de apoio, de presença. O time precisa, o clube precisa, e principalmente, a história exige. Porque quebrar esse recorde não é apenas ultrapassar um número. É um grito coletivo. É o símbolo de que o Santa Cruz nunca foi só um clube de futebol. É uma nação, uma paixão que não cabe em estatísticas. E mesmo com todas as dificuldades que a torcida enfrentou, o comparecimento tem sido exemplar. 38.000 ingressos vendidos antes do fim da semana não é pouca coisa. Isso mostra que o torcedor não abandonou, mesmo com tudo que já aconteceu. E esse jogo do sábado, mais do que qualquer outro, é a oportunidade perfeita de coroar esse amor incondicional com um feito gigante. A cada atualização nas vendas, a expectativa só aumenta. E não é para menos. A torcida do Santa Cruz tem dado um verdadeiro show fora de campo, comprando a ideia, aderindo à campanha e fazendo o que sempre soube fazer melhor, empurrar o time. E o mais incrível é que isso não está acontecendo por causa de uma sequência de vitórias ou por um elenco estrelado. Está acontecendo porque o torcedor entendeu que esse jogo vai além das 4 linhas. Vai além da classificação ou da taça. Esse jogo carrega o peso de um orgulho ferido, de uma rivalidade histórica e de um sentimento coletivo que não pode ser medido por tabela. É o Santa Cruz tentando voltar ao seu lugar de direito, com a força de uma torcida que nunca se encolheu, mesmo nos piores momentos. A sensação que toma conta da cidade é quase como a de uma final de campeonato brasileiro. Em cada esquina, em cada conversa, o assunto é o mesmo: tu já comprou o ingresso? E vai bater o recorde. Virou pauta no trabalho, no ônibus, no grupo da família.
Todo mundo quer saber se o Santa vai conseguir quebrar a marca do rival, se vai ser mesmo o maior público da história da Arena Pernambuco. E é esse o tipo de coisa que movimenta o coração da arquibancada. Porque não é só o título em disputa. É o orgulho. É o sentimento de superioridade que vem quando você toma algo do adversário que ele achava que nunca ia perder. E fazer isso justamente no último jogo do ano, com a chance de encaminhar o acesso, deixa tudo ainda mais simbólico. Muitos torcedores que estavam em dúvida agora estão fazendo o possível para garantir presença. Tem gente trocando plantão, pedindo folga, vendendo coisa em casa para conseguir ir. Porque essa é daquelas oportunidades que não voltam. E o torcedor do Santa Cruz sabe o que significa perder uma chance dessas. Já viu muita coisa passar, já se sentiu esquecido em várias situações, já engoliu muito sapo. E agora que a maré começa a virar, é a hora de revidar, de se fazer presente, de lotar cada canto daquele estádio. E não vai ser por falta de aviso. A diretoria fez questão de comunicar com clareza que a arena inteira está liberada, sem restrições, sem divisão de torcida, sem área neutra. É 100% coral. A responsabilidade agora está nas mãos da própria torcida. E é bom lembrar que essa mobilização também serve como combustível pro time. Os jogadores sentem isso. Entrar em campo com quase 50 mil pessoas gritando teu nome não é algo comum, principalmente num clube que passou os últimos anos jogando para arquibancadas vazias ou com públicos modestos. O elenco atual, formado em grande parte por jogadores jovens, precisa desse tipo de ambiente para entender o tamanho do clube que representa. É nesse tipo de jogo que se cria identificação, que se constrói idolatria, que se fortalece a relação entre time e torcida. E quando isso acontece, a entrega dentro de campo é diferente. O jogador se doa mais, corre mais, briga por cada bola como se fosse a última. Porque sabe que não pode decepcionar quem fez tanto esforço para estar ali. Inclusive, esse apoio é ainda mais necessário quando a gente considera que o adversário vem com a faca nos dentes. O Barra pode até não ter a mesma camisa, a mesma tradição ou a mesma torcida, mas vai entrar em campo com um objetivo claro: estragar a festa. E para evitar isso, o Santa Cruz precisa ser perfeito. Em campo e fora dele. Dentro, com intensidade, foco e inteligência. Fora, com pressão, barulho, presença. A torcida tem que transformar a arena num ambiente hostil pro visitante e acolhedor pro nosso elenco. Tem que jogar junto, do primeiro ao último minuto. Porque, como a gente já sabe, em mata-mata qualquer detalhe faz diferença. E a força da arquibancada pode ser justamente o diferencial que vai desequilibrar esse confronto. O torcedor também precisa estar atento ao movimento do site de vendas. Mesmo com muitos setores já esgotados, ainda existem ingressos sendo devolvidos, carrinhos expirando, transações canceladas. Ou seja, quem tiver paciência e persistência, consegue encontrar uma brecha. O setor norte superior, por exemplo, que historicamente fica com a torcida visitante, agora está liberado pro Santa. É uma área onde, normalmente, a presença da torcida coral é menor, justamente pelo costume de evitar o espaço rival. Mas agora a situação mudou. É tudo nosso. E o torcedor precisa ocupar cada espaço. Sem essa de não gosto de ver o jogo dali ou prefiro outro setor. O que importa é estar dentro. É fazer parte. O resto é detalhe. O impacto de um recorde desse tamanho não para no fim de semana. Se a marca for batida, o Santa Cruz volta aos noticiários nacionais por um motivo positivo. Passa a ser pauta não só na imprensa local, mas também nos grandes canais esportivos do país. Isso gera visibilidade, atrai patrocinadores, valoriza o clube, melhora a imagem institucional. Ou seja, vai muito além do orgulho de provocar o rival. É um passo concreto na reconstrução do Santa Cruz como instituição. Porque não adianta só ganhar dentro de campo. O extracampo também precisa estar forte, precisa ser respeitado, precisa chamar atenção. E uma demonstração de força como essa, com mais de 45 mil vozes empurrando o time, é exatamente o tipo de mensagem que o clube precisa mandar para todo mundo ver. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte.
Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol pernambucano acordou em choque nesta terça-feira com uma notícia que parecia improvável. Renato Augusto, um dos meio-campistas mais respeitados do futebol brasileiro, teria assinado o contrato com o Santa Cruz. Fontes não oficiais, mas consideradas confiáveis, indicam que o acerto foi fechado nos últimos dias e que o anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento, deixando torcedores e rivais em completa ebulição. A chegada de um jogador com currículo internacional e passagens de destaque por clubes como Corinthians e Bayer Leverkusen mexe com todos os sentidos da competição local e promete transformar o cenário do futebol nordestino. Segundo boatos, Renato Augusto estaria em busca de um novo desafio no país, algo que o motivasse a voltar a atuar em alto nível após algumas temporadas com menos visibilidade. O Santa Cruz, por sua vez, teria feito um esforço gigantesco para convencer o meia, apresentando um projeto ambicioso e a promessa de ser peça central no elenco, não apenas dentro de campo, mas também como um líder e referência para os jovens da base. As redes sociais já estão em polvorosa, com torcedores questionando se o jogador realmente virá para disputar o campeonato pernambucano ou se o contrato seria mais simbólico, abrindo portas para outros movimentos de mercado nos próximos meses. O rumor tomou proporções ainda maiores após relatos de que Renato Augusto teria sido visto em Recife, o que alimentou ainda mais as especulações. Se confirmado, a contratação seria considerada um verdadeiro feito histórico para o clube, que tenta retomar seu protagonismo no cenário nacional após alguns anos de oscilações e campanhas discretas. Analistas esportivos já especulam como o meio-campista se encaixaria no esquema tático da equipe e quais seriam os impactos para o campeonato local, especialmente diante de rivais tradicionais que agora teriam que lidar com a experiência e qualidade de um jogador que já brilhou em seleções e clubes de elite. Enquanto isso, a torcida do Santa Cruz vive um misto de ansiedade e incredulidade, compartilhando rumores e vídeos antigos de Renato Augusto em suas redes, imaginando os dias de glória que poderiam estar por vir. Seja um contrato real ou apenas um boato que se intensifica a cada hora, o simples fato de se falar sobre Renato Augusto vestindo a camisa coral já é suficiente para criar um verdadeiro burburinho no futebol nordestino. Todos os olhos agora estão voltados para o clube e para o meia, e resta saber se essa bomba realmente vai explodir no campo ou se ficará apenas no imaginário dos torcedores mais sonhadores. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.